Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa Masterclass J&O, porque o J&O é a melhor estratégia para enfrentar a crise, né? E a primeira pergunta que eu faço é a melhor estratégia para quem? Para a corretora, para a seguradora, para a resseguradora, para o próprio segurado, né? Para os administradores de empresa, para todos vocês. E por que eu falo isso? Eu vou provar para vocês durante a aula. E por que a gente tem que ter, né, uma estratégia para enfrentar a crise, né? Tanto os administradores quanto o mercado segurador. Porque nós vamos passar por um momento de crise econômica. A gente já está tendo essa crise, né? Tem alguns setores que estão sendo mais impactados nesse momento, que foram de cara impactados, e os outros setores, aos poucos, vão sofrer as consequências dessa quarentena, desse isolamento, desse distanciamento social, seja lá qual for o nome e o termo técnico. A gente sabe que muitos segurados vão acabar quebrando, infelizmente, e aí vão deixar de contratar seguro por motivos óbvios. Vão ter os segurados que vão demitir muitas pessoas, e aí as carteiras de saúde e vida serão prejudicadas. Vão ter aqueles segurados que no momento da renovação vão querer reduzir cobertura, enfim, tudo que for possível para pagar o menor prêmio que puder, vão querer cortar seguros. Olha, eu tenho aqui 5 apólices, quais são os mais importantes, quais que eu tenho de renovar? E por mais que você tenha N argumentos, né, da importância do seguro, e que se já é difícil, se ele tiver um sinistro, né, com a empresa com caixa, imagina sem caixa, né, e que ele quebra de vez. Mas às vezes ele realmente não tem dinheiro para pagar, ou não vai ter dinheiro para pagar o prêmio do seguro. Ou ele paga funcionário, ou ele contrata o seguro. A gente vai ver que vai ter empresas que vão ter essa situação. E eu já estou recebendo, assim, vários relatos de corretores que têm comentado que os segurados, alguns, quando renovam a pólice acaba sendo cancelada por falta de pagamento de prêmio. O segurado não paga o boleto. O índice de inadimplência, aos poucos, vai começar a subir. E aí, o que a gente faz? Senta, cruza o braço, se lamenta, né? É a crise, eu vou quebrar, vou mandar todo mundo embora, né? Todo mundo vai sofrer, e é isso, é triste a vida. Não, gente. A gente tem que se preparar para esse momento, né? Então, assim, eu sei que por mais que eu me esforce e que eu demonstre a importância de estar protegido, especialmente no momento que você está mais vulnerável, é fundamental. Mas a gente sabe que em alguns casos não vai ser possível. Então, eu vou ver alguma situação que eu possa, um outro produto, alguma estratégia para cobrir, né, esse déficit aí por conta da crise econômica. E aí eu cubro, ofereço um instrumento adequado para o meu cliente e, se bobear, até cresço com a crise, tá? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Bom, se você não sabe nada de J&O, nunca ouvi falar, é de comer, o que é isso? Eu vou explicar rapidinho para você, porque nós tivemos inscritos e desde já agradeço, nós tivemos muitas inscrições, um assunto tão específico, né, seguro J&O, então eu fiquei até surpresa. Obrigada pela confiança, pela audiência e pelo tempo de vocês. E vi que tem pessoas ali que eu conheço, né, que estão em estágios diferentes ali, né, sobre o tema. Tem algumas que nunca ouviram falar, algumas que conhecem um pouquinho, algumas que já trabalham um tempão com seguro, algumas que são de outras áreas. Enfim, então o que é o seguro J&O? Vou explicar rapidamente, tá? O seguro J&O é um seguro que é contratado pela empresa, que a gente chama de tomadora nesse seguro, em benefício dos seus gestores, dos seus administradores, dos seus executivos, dos seus conselheiros, de todos aqueles que têm o poder de tomar decisões ali no exercício da empresa, tá? Então, quem contrata é a empresa em benefício dos administradores. E por que eles precisam ter um seguro, né? Por que existe o J&O? Porque os administradores, pelo simples fato de ocuparem o cargo, eles já expõem o patrimônio pessoal deles a risco. Porque dependendo da decisão que eles tomam, eles podem ser condenados a indenizar pelo prejuízo que causaram, e aí eles vão responder com o patrimônio pessoal. Imagina aquele investimento que ele fez, aquelas aplicações que ele fez para garantir a aposentadoria dele, o estudo dos filhos, enfim, ele pode perder tudo por conta de uma reclamação aí que foi atribuído a responsabilidade a ele. Então imagina, só o fato de você assumir um cargo, você já tem esse risco. E assim, você não ganha nada além por assumir esse risco, não. Ele tem os salários, os bônus dele ali de gestor e tem esse risco. Então, fica a critério dele. É por isso que até em algumas empresas tem diretores que não querem ser
Tem pessoas que não querem ser diretor, quer ser um gerente, ou um superintendente, porque se ele virar diretor estatutário, ele passa a ter mais responsabilidade ainda e o risco dele aumenta. Então, às vezes até acontece isso na prática, em virtude da exposição do patrimônio pessoal, tá? Mas o fato dele ser gerente não exime ele de responsabilidade. Desde o gerente já tem risco, sim. Então, por isso que a tomadora deve contratar um seguro ali em benefício dos administradores. O administrador pode contratar diretamente a pólice? Poderia, mas nesse momento não tem nenhuma seguradora que comercializa. Se você quiser saber mais sobre o seguro J&O, a gente tem uma série de J&O Primeiros Passos que a gente explica como contratar, quais documentos, o que é analisado, quais são as coberturas que tem um checklist com as coberturas de acordo com a ordem de importância, tem um modelo de apresentação para fazer para o cliente, que aí você só coloca o logo da corretora se quiser, enfim. Tudo isso a gente tem, tá lá no Venda Seguro, dando continuidade ao tema, que não vai dar tempo aqui de explicar muito sobre o seguro em si, tá? Primeiro eu vou começar abordando sobre a crise econômica, né? Por que quando tem crise econômica, quando a gente está no momento de crise econômica, aumenta a contratação do seguro? Porque o J&O, gente, é o produto que mais cresce na crise, o que é um paradoxo, né? Tem crise, as pessoas contratam menos, as empresas estão deixando de renovar a pólice e vão contratar um seguro J&O. Ela nunca tinha contratado o seguro J&O e agora vai resolver contratar? Não tem muito sentido, né? Mas sim, tem. Por quê? Porque na crise, os administradores estão mais sujeitos a serem questionados. Por quê? Vamos pensar. A empresa deu lucro, a empresa cresceu 15%, aumentou 5% de margem, tá uma maravilha, tá todo mundo feliz, todas as metas foram batidas. As pessoas ficam procurando, não, mas peraí, deixa eu entender como que a gente chegou nesse resultado bom. Qual foi a contribuição do marketing? Qual foi a contribuição do jurídico? Diminuiu o passivo judicial? Qual foi do CEO, do diretor financeiro? Não! Cada um ali tem suas metas, foram cumpridas ou não foram cumpridas e ponto. Você não fica ali investigando quem teve uma brilhante ideia e tal. Vida que segue, parabéns, toca um sininho lá na empresa e tá tudo certo. Agora, quando a empresa tem prejuízo, opa, imagina, tá tudo ali correndo, aí de repente chama os sócios, olha, vocês vão precisar fazer um aporte de capital, porque senão a empresa vai quebrar. Hã? Como assim a empresa vai quebrar? O que aconteceu? Porque a gente está acumulando um prejuízo, esse último ano foi X milhões de prejuízo, para esse ano a gente tem uma expectativa de não ter lucro novamente, de acumular mais X milhões de prejuízo, e se a gente não receber um aporte de capital de Y, a empresa vai quebrar. Nesse momento, gente, vira uma caça às bruxas, para entender da onde que surgiu o erro, o que aconteceu, a empresa vinha vindo bem. Foi o coronavírus. Não, mas espera aí, o que eu tenho a ver com o coronavírus? O que aconteceu? Então, a crise, ela impacta diretamente. Para vocês terem uma ideia, em 2008 nós tivemos a crise econômica, que começou lá nos Estados Unidos, né? O mundo todo foi impactado, inclusive o Brasil. A gente sofreu um período aí, né, tenso, né, de 2008 praticamente até 2015, 2016, aliás. Mas assim, depois a gente teve uma questão política, mas o começo ali da crise foi a questão dos Estados Unidos ali com o mercado imobiliário. Naquele momento, nós tínhamos em 2008, 90 milhões de prêmio em seguro J&O no Brasil, tá? Grande parte desses prêmios eram de multinacionais, que já tinham ali a cultura de contratar em outros países e tudo mais, e contratavam aqui no Brasil também, em benefício dos seus administradores. Em 2010, 2 anos depois, que aí começou a ter as reclamações, começou a sair na capa do Valor Econômico, questionando a decisão de vários administradores, aí os colegas, né, os outros gestores, opa, peraí, será que se me questionarem, eu tenho como me proteger disso? Então as pessoas começaram, a crise foi uma propaganda do seguro J&O, porque com a crise aumentou a imputação, vamos chamar assim, de responsabilidade dos administradores, que começou a sair na imprensa, e todos tendo conhecimento ali, principalmente naquela época das empresas de capital aberto, começaram a contratar. Então, de 2008 para 2010, o seguro J&O foi para 140 milhões de reais. Gente, cresceu mais de 50%. Que produto que numa crise econômica cresce 50% em 2 anos? Não tem, raridade. O sinistro também aumentou bastante. Em 2008 era 8 milhões, mais ou menos. E em 2010 foi para 44 milhões, alguma coisa assim. Também aumentou 400%. Mas veja, não foi o fim do mundo, porque a seguradora arrecadou 140 e poucos milhões.
e pagou 40 e poucos milhões de sinistro. Mas ali foi opa, peraí, tem um risco, que eu achava que, não, isso aí não existe. Isso aí de processar administrador não existe. Eles viram que não, existe esse risco e, opa, peraí, tem um seguro para proteger. E aí, aos poucos, né, o seguro vem sendo falado, vem sendo demonstrado, mas ainda assim, gente, eu aposto com vocês que nas empresas que são clientes de vocês, 90% não tem seguro de não. Não tem. A não ser que você só tenha empresa de capital aberto, que não deve ser o caso. Mas da sua carteira, você pega a carteira de uma seguradora, as pessoas jurídicas que ela faz seguro, 90% dessas empresas não tem seguro de não, tá? Porque apesar do seguro ter crescido muito, e hoje em dia é meio bilhão de prêmio de seguro de não, esse prêmio ainda está muito concentrado em grandes empresas de capital aberto, empresas públicas pagam um prêmio alto, mas as outras empresas também têm risco. E, gente, é uma coisa que eu falei até numa aula que a gente fez na semana do RC, a gente tem a falsa percepção de que quanto maior a empresa, mais os administradores precisam do seguro. Ah, não, porque ali tem risco, uma empresa pequena não tem. E eu até dei o exemplo da Baker, né? Que, comparando a Baker com a Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce, os administradores estão respondendo por crime ambiental, por homicídio doloso, né? Por dolo eventual, por conta do acidente de Brumadinho. Então, realmente, eles têm ali um sinistro bem complicado. E a Baker corre o risco dos administradores responderem se a empresa não tiver condições financeiras, né, para indenizar as vítimas ali da cerveja, corre o risco dos administradores pelo CDC terem de indenizar com patrimônio pessoal. Aí eu fiz uma comparação até na época. A Vale, ela fatura, não lembro se era 200 bilhões de reais, 144 bilhões, não lembro, mas era centenas de bilhões de reais. E a cervejaria Baker, 60 milhões. Qual empresa que vocês acham que tem mais condições de indenizar terceiros e não respingar no administrador? A Vale ou a Baker? Quem tem mais risco? O administrador da Baker, gente. O da Vale era o tamanho da Vale. Claro, lá eles têm mais probabilidade de receber reclamação, mas aqui, se tiver algumas, já era. Se tiver uma, dependendo, pode ser que já vá direto para o patrimônio do administrador. Então, esse negócio de que só empresa grande contrata seguro, não, tá errado. Eles têm exposição, mas quem pode acabar com o patrimônio pessoal facilmente são as empresas médias e pequenas, tá? Bom, falei um cenário da crise. Vou falar para vocês aqui, pegar minha colinha, quais são as empresas que têm maior exposição nesse momento, tá? Aqui eu não tô nem entrando no mérito do coronavírus, tá, gente? Essa crise econômica poderia ter sido causado por qualquer motivo, assim como no começo de março lá teve a briga da Arábia com a Rússia por conta do petróleo, aí foi a primeira queda das ações nas bolsas do mundo inteiro e aí depois acabou sendo decorrente do coronavírus, mas poderia ter sido o petróleo, tá? Isso que eu tô falando para vocês é só sobre o risco crise econômica. Então, quais são os setores que eu recomendaria que vocês comecem a falar sobre J&O com eles? Entretenimento. Gente, entretenimento foi o primeiro setor a parar e o último a voltar. A gente está nessa campanha para distanciamento social, então quem vai fazer um show para 60 mil pessoas no estádio? Eu vou fazer aqui um grande espetáculo musical num teatro, 1.000 pessoas, 500 pessoas, tudo junto num lugar fechado. E vai começar o inverno daqui a pouco. Não, né, gente? Vai demorar muito. Tem especialistas que dizem que a pandemia, né, vai ser controlada em setembro no Brasil, outros dizem que em dezembro. Então, imagina, até dezembro eles vão ficar parados? E aí? Uma coisa muito importante que eu esqueci de falar para quem não tem, para quem está começando com o seguro J&O, o seguro J&O é para qualquer empresa, né? Qualquer empresa consegue contratar para os seus administradores? Não é qualquer empresa, tá? As empresas que já estão em falência não conseguem contratar, as empresas que estão à beira da falência também não vão conseguir contratar, e as empresas que são muito pequenas, que têm menos de 1 milhão de faturamento, de total de ativos, essas também não vão conseguir contratar, tá, gente? Então, quem já quebrou, paciência, o administrador tem risco, tem que rezar para não chegar no patrimônio dele, não há mais nada a ser feito. Ali já é o carro batido, tá? Mas as outras empresas que ainda estão abertas, enfim, e suspenderam ali todos os seus contratos, até com os trabalhadores, os empregados, é o momento de você oferecer o seguro J&O aí para quem é da indústria do entretenimento. Aí tem empresas que são donas de cinemas, de teatros, eventos em geral, enfim, tudo que envolve entretenimento, tá? Olhando aqui na minha colinha, comércio. Gente, comércio. Comércio também foi um dos primeiros a fechar. Imagina as redes de lojas, de restaurantes.
Não está entrando receita, não está entrando receita. Aí você pode pensar, mas tem um delivery, ele pode vender online. Gente, não é assim, instalei e comecei a vender online. A imprensa fala como se fosse apertar um botão. Tem online, né? Imagina, vou começar a vender online. Não, gente, não é assim. Você tem que ter uma logística, você tem que ter uma infraestrutura. O seu estoque tem que conversar com aquele sistema. Tem a questão de como vai ser entrega, o correio está funcionando capengamente. Quem que vai fazer a entrega, em que prazo, qual o valor que eu tenho que cobrar para a entrega ser viável. Enfim, e fora montar o próprio sistema da venda, né? Então não é tão simples assim, né? Então eles estão sendo aí fortemente impactados e tem alguns que nem tem como atuar ali em delivery, né? E tem também alguns que já atuam, que é de comércios e serviços, mas assim, ele tem um público dele que compra ali na loja física, né? Por exemplo, ou melhor, que contrata o serviço na loja física. Vamos pegar as lavanderias, né? Eles têm lá o delivery e tal, de gente que eles vão recolher a roupa, lava, depois devolve, limpa, mas tem um monte de cliente que vai pessoalmente na loja. E aquilo é um padrão comportamental. Então não é assim, apertou um botão, de novo, apertou um botão, agora todo mundo compra online o delivery, desaperta o botão, agora a gente divide entre físico e online. Não é assim. Caiu a receita, não tem o que fazer. Indústria, várias indústrias também estão sendo fortemente impactadas, né? E aí, quando eu estava preparando essa aula, o Felipe até me perguntou, né? Por exemplo, uma indústria aí que faz chocolate, né? Covo de Páscoa. O administrador pode ser questionado, né? Ou ele pode alegar aí uma força maior por conta do que está acontecendo, né? Porque a gente vai encalhar tudo, né? Vai encalhar tudo, ou quase tudo. Gente, totalmente ele pode ser questionado. Porque assim, a gente tem aquela questão dos ovos da Nestlé, da Garoto, da Lacta, que são vendidos no supermercado, e a gente tem várias fábricas regionais. Principalmente ali, me veio à cabeça agora, a Serra Gaúcha. Eles vendem para os turistas na lojinha deles. Eles não vendem no Carrefour, no Pão de Açúcar, no Extra. Não, eles vendem na lojinha deles. Eles não vendem na Americana, no Marketplace, na Americanas.com. E aí, como é que fica? Mas é culpa do administrador, Tabata? Ele pode ser responsabilizado? Pode. O sócio da empresa pode falar assim, tá bom, a gente não vende, as lojas fecharam, então vamos vender online. Aí o administrador vai responder para ele, então, é que pra gente vender online, a gente tem que ter um sistema, e blá, blá, blá. E aí tem a questão da logística, da entrega, e não sei o que, e não sei o que. E a gente não vai conseguir entregar para o Brasil inteiro num custo acessível, então a gente não vai ter competitividade, aí vai ter que ser local, a gente precisa ver uma estratégia de marketing para avisar o nosso consumidor local. Gente, o sócio vai falar, como assim? A gente está em 2020 e nós não estamos preparados para vender online. A gente só vende em loja física. Pessoal, é papel do administrador identificar riscos da operação dele. Não é assim, mas quando tá tudo bem, a gente vendia, né? Eu não tenho culpa que isso aconteceu. Não, é papel do administrador ver o cisne negro. Peraí, se tudo der errado, eu tenho um plano B? Você tem que identificar os riscos da sua operação. É papel dele. Ele tem que ter um plano B. Ele não pode concentrar risco. Não, a minha venda é só em loja física. Se fechar a loja física, paciência. Não é paciência. Como assim você não preparou para vender online? Ele pode sim ser questionado. Aí ele começou a vender online. Aí pode ser questionado, mas não vendeu nada. Colocou lá, montou a loja, ou a loja virtual, demorou 5 dias, ok, mas montou, não tá vendendo nada. Diretor de marketing, você divulgou? O nosso cliente ficou sabendo? Como assim o nosso resultado foi esse? Como assim eu vou perder X toneladas de chocolate? Gente, todos eles podem ser questionados. De novo, é papel deles estarem preparados para isso. Já devia ter uma estratégia, já que não tem que pensar rápido, tem que agir, não pode ser inerte, anestesiado com o que está acontecendo. Não é assim, são coisas, não são coisas da vida, não. Você tem que reagir, então eles podem sim ser questionados. Claro, aconteceu essa crise econômica, essa situação, e foi um fato alheio, sim, mas ele não pode alegar que esse fato alheio impediu ele de vender. Ele pode sim, eventualmente, ser condenado porque, como assim você não preparou o online, como assim você não preparou uma campanha, tá? Então, isso só para vocês terem exemplos. Outra questão também que pode acontecer, né, com indústria, pela crise econômica, ele pode perder contratos. Então, os principais clientes dele podem cancelar o contrato. Aí, digamos que ele tinha um cliente
que representava 60% do faturamento da empresa. Esse cliente cancela porque esse cliente está quebrando com a crise. E aí? A empresa vai praticamente quebrar também. E aí, quando ele ganhou esse cliente que estava representando 60% do faturamento e a empresa contratou mais, expandiu porque cresceu, agora ele vai ser questionado. Como assim nós estávamos concentrados em um cliente? É óbvio que se esse cliente quebrasse, a gente ia quebrar também. Isso não é uma boa gestão de risco. Não é. De novo, ele pode ser questionado. O fornecedor que quebrou, olha, a gente vai conseguir atender o contrato com alguns clientes, porque o nosso fornecedor não está entregando a nossa matéria-prima. Mas pede para outro fornecedor, então. É que o outro fornecedor não tem capacidade de produzir o que esse produz para gente. Como assim? Você não viu outros fornecedores caso algum tivesse um problema? Gente, tudo isso é mapeável. É mapeável. E ele pode sim ser questionado e ser responsabilizado. Outro setor que vai ter problema, imobiliário. Como que essas empresas, como que essas lojas, esses serviços vão pagar o aluguel de onde eles estão? Não está entrando receita. Não está entrando receita. Então, ou vai negociar o contrato, ou vai perder o contrato, ou vai suspender o contrato, porque também vai ter gente que vai quebrar e de fato vai sair do imóvel. Vocês devem ter visto que tem uma lei que já foi aprovada no Senado, que agora vai para a Câmara, que contratos de locação comerciais poderão ser suspensos e não poderá ter despejo até outubro. Não sei se vai ser aprovado com esse texto na Câmara ou se parte do pagamento vai poder ser suspenso só, enfim. Não sei como vai ser aprovado no texto final, tá? Mas imaginem, e aí, como é que fica? Imagina um gestor aí desses imóveis que tem os imóveis concentrados com uma rede. Essa rede quebra, ele quebra também. De novo, nova gestão do risco. Não estou querendo responsabilizar os administradores, tá, gente? O objetivo não é esse. O objetivo é mostrar que o risco existe. Independente se a empresa fatura 200 bilhões de reais ou se ela fatura 5 milhões de reais. O risco existe. E na crise, que as empresas começam a ter prejuízo e que os administradores são mais questionados, tá? Olhando aqui minha colinha, deixa eu ver. Então, e claro, né, gente, o principal nesse momento, o principal que eu tava esquecendo aqui, turismo. Gente, a indústria do turismo, não vou nem falar de companhia aérea. Companhia aérea nem dá pra... Quem não tinha J&O, não tem mais como contratar. Porque a companhia aérea tá um passo da falência. O governo vai ter que ajudar muito para as empresas não quebrarem. Acabou praticamente os voos. Tem companhia, tem destinos que era 15 voos por dia, tem 2 voos por dia. Eu acho que no Brasil inteiro não tem nem 100 voos no momento por dia, sendo que a gente tem 27 capitais. Então vejam, é um absurdo. A crise para quem é do setor do turismo está muito forte, mas assim, pensando que não é só companhia aérea, tá, gente? Aqui eu lembrei agora. Mas pensando nas redes de hotéis, nos restaurantes que dependem de turismo, de novo falando da Serra Gaúcha, tem um monte de restaurante ali que se não tem turista não vende. Então, vejam, tem várias empresas também que dão suporte para uma CVC da vida, empresas locais são empresas grandes, empresas no Nordeste. Pensa ali no litoral nordestino, eles vivem de turismo praticamente. Tem muita cidade no Brasil que vive do turismo. Pensa toda essa cadeia na cidade, todas as empresas, restaurantes, enfim, todo mundo. Então, independente de onde você estiver, se perto da sua região, Blumenau, por exemplo, em Santa Catarina, será que vai ter o Oktoberfest esse ano? Será que as pessoas, como que vai estar? Será que o pessoal vai ter dinheiro para viajar? Será que vai ter férias para viajar? Porque as empresas trocaram a quarentena por férias. Então, e aí, de novo, no efeito cascata, eles vão ter problemas financeiros, aí nos problemas financeiros podem ser questionados aí contra os administradores, tá? Uma coisa muito importante, gente, não é que o administrador vai ser questionado amanhã, tá? Isso demora um pouco para acontecer. Vejam que em 2008, quando teve a crise econômica, foi subindo a reclamação contra os administradores, e em 2009 o pico atingiu em 2010, tá? Então não é assim, eu tive um problema hoje, a empresa quebrou hoje. As menores... As microempresas, né, um restaurante, por exemplo, do bairro, às vezes ele quebra já com um mês, né, parado. Agora, uma indústria, às vezes não, na maioria das vezes não é tão rápido assim, tá? Então demora, aí ela vai tentar, vai pegar empréstimo, enfim, uma série de passos até que realmente vê, olha, não vai ter como, a gente tem
um forte aporte aí de capital, né, que é o sócio colocar mais dinheiro na empresa, senão a gente vai vir a quebrar, tá? Bom, e aí falando agora sobre o próprio coronavírus em si, porque tudo isso que eu falei, gente, eu poderia usar de exemplo em qualquer crise econômica, tá? Não precisaria estar atrelado ao coronavírus. Mas e o coronavírus? O coronavírus, ele agrava o risco para os administradores, né? O que tem a ver? Nossa, tá viajando. Coronavírus pode causar responsabilização de administrador? Pode. E por quê? Eu vou dar um exemplo bem pontual, que eu fiquei chocada até com o que aconteceu. No caso da Prevent Senior dos hospitais Santa Maggiore. Vocês devem ter visto, se vocês não viram ao vivo, vocês devem ter ouvido falar alguma coisa, que o ministro da Saúde, num pronunciamento a semana passada, ao vivo, quando foi questionado por que aqui em São Paulo o número de óbitos era tão alto comparado com outros estados, ele falou que tinha um motivo e que em algum momento alguém teve a brilhante ideia de criar um plano de saúde só para idosos, e aí criou hospitais para esses idosos, e aí contratou uns médicos, os enfermeiros, não lembro o termo que ele expressou, mas que ele usou, mas querendo dizer que pagou pouco, sabe? Aí pagou ali mais ou menos para uns médicos, para uns enfermeiros, e aí pegou esse grupo de risco, colocou todos no mesmo local, aí imagina, um contaminado passou para todos, e aí virou essa bomba relógio. E ainda falou, não sei como a ANS aprovou uma coisa dessa, como se fosse uma aberração. Gente, qual a interpretação que eu faço desse comentário dele? Ele tá dando a entender que ali virou um antro de contaminação hospitalar, né, de infecção hospitalar, porque um idoso com coronavírus passou para todo mundo e matou um monte de idosos, que a Prevent Senior foi oportunista para tirar dinheiro dos pobres velhinhos, e que contratou profissionais mais ou menos para atender esse público. Agora, na minha opinião, e assim, gente, não tô aqui politizando, tá? Não tô aqui, a ideia não é hashtag fica mandeta ou hashtag sai mandeta, tá? Mas eu achei um absurdo o que o ministro falou, até porque ele fala que gosta de se pautar em dados, em ciência, e que dados ele tinha para alegar uma coisa dessa? Gente, é muito grave você falar que um hospital está sendo mal administrado e que está tendo infecção hospitalar, ele teria que ter dados sobre isso. Olha, entrou aqui pelo prontuário médico, entrou 2 pacientes com coronavírus e 90 pegaram. Aí sim, bom, então pegou dentro do hospital. Não, mas espera aí, os 89 deram entrada com sintomas de coronavírus. Ele sem nenhum dado falou aquilo. E outra, a Prevent Senior, ela criou um produto que foi uma solução para um problema que o próprio mercado criou. As outras operadoras de plano de saúde não estão proibidas de vender plano de saúde para idosos, só que elas cobram um valor exorbitante. E aí a Prevent Senior viu isso como uma oportunidade de mercado, criou uma estrutura de rede própria para poder viabilizar e vende o plano de saúde, não tem nenhum problema nisso. Eu fico imaginando uma pessoa comum assistindo aquilo, que o pai tem um plano de saúde na Prevent Senior e está com sintoma aí, ou está com qualquer problema, às vezes nem é coronavírus. E aí, eu vou lá no Santa Maggiore. Não, nem vai, aquele hospital que morreu um monte de velho, não, nem vai. E, gente, não é isso. É porque ali eles têm uma concentração de idosos. E pelo que eu vi, que é o grupo de risco, e pelo que eu vi a resposta da Prevent Senior ao que foi alegado e da Santa Maggiore e dos administradores, eles falaram que não, que as pessoas que têm a suspeita da doença ficam isoladas, e que inclusive eles estão tendo êxito com o tratamento lá da cloroquina e etc. Mas vejam, imagina se essa situação avança. O Ministério Público chegou a pedir para ser investigado se os óbitos declarados no hospital estavam corretos com a causa-morte, se eles não estavam omitindo situações lá da Covid-19. Só que aí eu vi que ontem o Ministério Público já pediu para arquivar porque não tem prova nenhuma, não tem elementos de que está sendo feito algo errado dentro do hospital. Então parece que assim, eles passaram por um turbilhão na semana passada e mostraram números e dados e documentos e viram que tá tudo certinho ali, os administradores estão fazendo tudo certinho, não tem nada, e parece que estão arquivando as reclamações. As reclamações não, os pedidos de investigação, né? Mas vejam, imagina se eles dão sequência nisso e vira reclamação contra os administradores. Pelo que me parece, eu não conheço ninguém da empresa, tá, gente? Estou dando minha opinião aqui sobre o que eu vi na TV e que eu acompanhei desse caso, né? E continuo acompanhando. Pelo que parece, eles estão administrando tudo certinho, né?
Agora, é o que eu falo sempre no seguro J&O, que às vezes alguns gestores não querem contrato e falam, não, mas eu faço tudo certo. Não preciso de seguro, não. Gente, veja, eles estavam fazendo tudo certo até então, pelo que foi mostrado ali, né? E mesmo assim, eles podem ser questionados. Eu gosto de dar um outro exemplo com relação a fazer tudo certo e ser questionado, que não é o caso do coronavírus, mas só para vocês terem noção do tamanho da coisa que eu tô falando. Vocês lembram da doutora Virgínia, que era diretora do Hospital Evangélico do Paraná? Talvez pelo nome doutora Virgínia você não esteja lembrando, né? Mas lembra de uma médica que a imprensa apelidou de Doutora Morte? Que toda hora saiu no Fantástico, na Isto É, na Veja, na Exame, enfim, várias revistas, saiu matéria falando sobre ela, e várias emissoras de TV. Pois ela foi absolvida. Ela foi absolvida. 2 auxiliares de enfermagem começou a história falando que ela estava administrando medicamento que era para abreviar a vida, ou seja, para praticar eutanásia de paciente do SUS, porque falava que paciente do SUS dava gasto, etc, etc, etc. Eles falaram isso para a família foi para reclamar, chegou na imprensa, a imprensa fez um baita estardalhaço, vocês lembram disso? E durante a ação penal provou-se que não, todos os medicamentos administrados, a causa-morte de todos os pacientes foi normal. Não teve nada, absolutamente nada errado. Acabou com a carreira dela. E com a vida, né? Porque imagina essa mulher hoje em dia. Então vejam como não basta não fazer nada errado. Você pode sim ser questionado. E aí também tem a questão dos laboratórios, que a gente vê até que tem uma questão política, né, nessa parte aí do coronavírus, né? Gente que fala que é tudo isso, gente que fala que não é tudo isso, aí tem gente que alega que está superestimando, tem gente que fala que está baixo estimando. Enfim, os laboratórios também podem ser, eventualmente, os administradores. Peraí, vocês estão omitindo positivo? Ou vocês estão omitindo negativo? Ou estão transformando em positivo? Então, quem é gestor aí da área da saúde deveria ter um seguro de J&O, tá? Não vou nem entrar no mérito daí ser profissional, enfim. O que mais? Uma coisa muito importante, falando agora de qualquer atividade econômica, né? Só uma pausa aqui para água. Pronto. O coronavírus, essa questão de distanciamento social, de trabalhar em home office ou continuar operando e tal, essa decisão dos administradores, não, vamos todo mundo trabalhar em home office e vamos seguir assim, ou vamos continuar. Essa decisão de continuar ou parar, ele também pode ser questionado. Não, peraí, caiu a produtividade. Porque você mandou todo mundo fazer home office antes das autoridades mandarem. Ou então, porque você achou que ia ser um benefício à imagem, né, politicamente correto e tal, mas peraí, que é a produtividade. Ou aqueles que decidiram continuar, mas peraí, por que você não mandou todo mundo para casa? Teve um funcionário que pegou coronavírus, a gente está sendo processado, e o dano à imagem, se sair na imprensa. E aí, como tem sócios, né, tem pessoas diferentes ali que são, entre aspas, donas da empresa, um pode ter uma opinião, o outro pode ter outra. Um pode achar que era melhor para a imagem parar o quanto antes, ou mesmo que pudesse voltar à operação, continuar em home office, e o outro pode achar que não. E cada um pode ali questionar o segurado. Com relação a essa tomada de decisão, que, gente, é extremamente subjetiva. O administrador não aprendeu no MBA dele, quando tiver uma pandemia, se você for desses setores econômicos, você para. Se você for desses setores econômicos, você continua. E assim que diz a cartilha, ninguém vai te questionar. Não existe. É subjetivo. Depende. Tem um texto de um advogado que é muito bom, escreve sobre J&O, o Ilan Goldberg, que ele fala até que nos Estados Unidos já tem 2 reclamações relacionadas ao coronavírus. Uma delas é contra administradores da Norwegian, aquela empresa de cruzeiro, que lá no comecinho, em fevereiro, eles decidiram continuar com o cronograma dos cruzeiros. Aí hoje você ouvindo, você pensa, nossa, que absurdo. Gente, naquela época tinha um caso ali, outro caso aqui, estava mais forte na China ainda, não tinha trocentas não, né? Trocentas, milhares até, né? Milhares de mortes na Itália. Não tinha essa situação. Não tinha milhares de contaminados e mortes nos Estados Unidos, não tinha. A OMS nem tinha declarado pandemia ainda. Mas ainda assim, não, né? Então eles continuaram ali com a operação normal. Sabia que tinha suspeita de um paciente ou outro poder ter coronavírus, um passageiro, e continuaram, porque até então para todo mundo naquela época era uma gripe, tá? Independente de hoje se você acha que é uma gripe ou se é uma doença mortal, mas naquela época todo mundo tinha essa visão. E eles decidiram continuar.
E aí aconteceu tudo aquilo. E é o que até o pessoal do mercado financeiro fala. Depois do coronavírus, uma semana é longo prazo, né? Então não dá para saber o que vai acontecer em uma semana. E aí, nesse meio tempo de continuar as viagens, já teve um monte de porto que não aceitou, que aceitou mais, os passageiros não puderam desembarcar, a pandemia, o vírus se espalhou por vários locais do mundo, começou a aumentar o número de contaminados, aliás, de infectados, enfim, virou aquele boom que a gente viu. E aí eles estão sendo questionados por conta de ter decidido continuar ali o cronograma normal e enfim. Agora, se não tivesse acontecido tudo isso e eles cautelosamente tivessem parado a operação, será que eles também não poderiam ser questionados por como assim você parou a operação? Nem era pandemia, nem tinha sido decretado ainda e você já parou? Olha o prejuízo que causou para os acionistas. Gente, vejam como isso é maluco. Ninguém tem bola de cristal. Ninguém sabe o que vai acontecer depois de uma semana. Esse é um fato inédito na nossa história recente aí da civilização. Não sabemos como lidar com isso. Não que nunca tenha tido pandemias e tal, mas não com essa estrutura, com globalização, com tudo isso, tá? Então, já tem administradores sendo questionados. Na questão trabalhista, isso também pode ter muita reclamação. Porque será que ele forneceu os equipamentos de segurança adequados, né? As empresas que continuam em operação? Será que ele deu treinamento de utilização desses equipamentos? Que não basta dar máscara e a luva, gente. Ele ensinou, ele explicou para as caixas dos supermercados que ela não pode levantar a máscara, coçar o nariz e depois de ter pego 30 cartões de clientes diferentes? Que ela se expõe fazendo isso? Ah, mas ela tá de luva. Tá, não adianta ela ter pego com a luva nos cartões, no dinheiro, em tudo, e depois coçar o nariz por baixo da máscara. Entenderam? Então precisa desse treinamento. Tem a questão também de horas extras e a questão do home office que pode ser questionado. Tem muita gente que hoje está trabalhando em home office que nem ela, nem os gestores dela estão habituados com essa situação. Então ela não tem celular da empresa, ela não tinha nada da empresa. Acabou o horário dela, deu 6 horas, ela ia para casa dela, pronto, acabou. Agora ela tá lá atendendo na casa dela. Imagina o cliente que liga 9 horas da noite, aí é o chefe que liga 8 horas da noite, que liga 6:30 da manhã, que cobra o relatório, que cobra não sei o quê. E aí? Depois ela pode vir cobrar hora extra. Ó, 9 horas é que eu tô recebendo ligação, tô respondendo e-mail. As empresas não têm esse controle. Olha o risco trabalhista. Olha o risco trabalhista. E aí, com relação ao trabalhista, só chamo a atenção de vocês que tem seguradora que não cobre reclamação de verba trabalhista. Por exemplo, ou benefícios trabalhistas. Como eu acabei de citar, hora extra, tá? Aí tem lá um quadro comparativo lá no Vender Seguro que a gente fez de todas as seguradoras, quem cobre em determinadas situações e quem não cobre de jeito nenhum, tá? Porque verba trabalhista não é a mesma coisa que prática trabalhista indevida, tá? Prática trabalhista indevida, que também é uma cobertura que pode ser usada nesse momento, é o gestor que liga e fala, olha, eu tô monitorando seu computador, você tá assistindo Netflix. Sua folgada, sua preguiçosa. Gente, olha o assédio moral. Ela não pode assistir Netflix no computador da empresa no horário de trabalho, mas ele também não pode xingar. Será que tá todo mundo muito bem treinado para essa situação? Acho que não, né? Até porque foi uma coisa do nada, né? Não é, a gente não tinha cultura do home office, não. Do nada começou a ter, tem que ter, né? Então tem toda essa exposição. As empresas de capital aberto também, que já tem uma baita exposição, gestores de empresas de capital aberto. Só o ano passado a CVM aplicou 1 bilhão, não é milhão, bilhão de reais de multa. De multa. Não é todo esse 1 bilhão que é relacionado ao J-No, tá, gente? Mas parte dele é sim. Então, só com essa informação já tem um baita argumento de venda aí para eles aumentarem a pólice, enfim, contratar o seguro, etc, etc, etc. Aí também, com relação à cobertura de multa, tem seguradora que não cobre multa de órgão regulador também, consulta lá nosso comparativo. A gente coloca qual cobre, qual não cobre, em que situações, tá? Aí a CVM mandou um ofício que eles têm que informar fato relevante decorrente do risco da crise econômica do coronavírus para os investidores. Gente, o que é fato relevante de risco nesse momento? Hoje, um fato que é óbvio, no começo de março não era. E talvez um fato que hoje nem seja tão óbvio, em maio tá claro que era um fato relevante. E eles vão poder ser questionados. Gente, vocês estão vendo o tamanho do problema?
Eu vi notícias também hoje que teve gerente de supermercado que foi preso, que foi alegado crime contra o consumidor porque está praticando preço abusivo. E às vezes ele está cumprindo ordens. Foi preso. Ele vai ter que contratar advogado. Um bom advogado para tirar ele de lá. Ou ele vai ficar esperando lá alguns dias preso até o advogado conseguir. Gente, olha como o negócio é amplo. O gerente do mercado do bairro, de uma rede que tem ali numa cidade. Vocês entenderam a responsabilidade? Vocês viram como os administradores, os gestores estão extremamente expostos nesse cenário? Deixa eu ver aqui se eu falei tudo para vocês. Sim. Então, gente, o que eu quero falar para vocês? Esse é o momento de vocês falarem sobre o seguro J&O para os clientes de vocês. Olhem na sua carteira, vejam quais são as empresas, pessoas jurídicas que faturam mais de 1 milhão, que tem mais de 1 milhão de total de ativos. E agende uma ligação, uma reunião por Skype, por Zoom, por Hangout, enfim, qual sistema que vocês quiserem usar. Ah, quando acabar a quarentena. Não, gente, é agora, agora. Agora. Vocês não vão lá vender mais um seguro. Vocês vão oferecer um instrumento de proteção para o cliente de vocês. Ele vai entender que ele está sendo assessorado por um gestor de risco e não por um vendedor de seguros. Olha o alerta que você deu para ele. Olha o que você mostrou para ele. Você dá exemplos. Fala isso para ele que eu tô te falando agora. Seguradoras, estimulem os corretores a vender J&O. Resseguradoras, estimulem os brokers, as seguradoras, os corretores, todo mundo da cadeia para proteger os administradores. Gente, a hora é agora. E também para ajudar, né? A gente consegue equilibrar a receita, porque a gente vai perder renovação e apólices e prêmio em alguns ramos de seguro e a gente vai conseguir nesses. E a gente vai estar protegendo o administrador. A gente não vai estar colocando um produto ali goela abaixo para eu manter um penduricalho para eu manter ali meu faturamento. Não, gente, é muito importante. Avisem os administradores de vocês, as empresas, os gestores que são clientes de vocês, corretores. O mercado precisa de vocês. Vocês têm um relacionamento. O cliente confia em vocês. Ofereça o seguro J&O. Ai, Tabata, eu não sei, eu tô um pouco inseguro, eu preciso de mais informações, ou eu já trabalho com J&O, eu não trabalho, enfim, eu preciso, eu não sei, se eu fizer uma pergunta ele não responde e eu não souber a resposta. E se ele perguntar se a resto tá coberto no J&O e eu não souber, será que eu vou me desmoralizar com ele? Como é que eu fico? Gente, vai lá no Venda Seguro, quem quiser dar continuidade, quem quiser trabalhar com o seguro J&O, se sentir confortável em falar do produto. A gente tem mais de 30 videoaulas, tem os comparativos e a gente ainda tem algumas vagas no grupo de consultoria e network contra os corretores, tá? Quem conseguir ainda entrar dentro, enquanto tiver vagas, né? Quando o seu cliente tiver alguma dúvida, você fala, eu vou perguntar para o especialista da minha corretora, só um minuto. Você manda o WhatsApp, eu vou responder para você. Não, isso cobre, isso não cobre, vou explicar o porquê. Então fica tranquilo, não fique parado esperando a crise. Ajude o seu segurado. O seu segurado, se você não oferecer J&O ou outro corretor oferecer, você corre o risco ainda de perder as apólices que você tem, porque ele vai falar pro outro corretor, olha, tem aqui o João, ele é meu corretor há muitos anos e tal, eu gosto muito dele, o cara bacana, esforçado e tal, mas assim, ele não entende desses produtos mais complexos, né? Ele tá meio parado no tempo e tal. Você pode dar uma olhadinha também nos meus seguros dos meus funcionários de saúde, de vida, aqui o garantia, o meu transporte. Você se incomoda de eu passar para você? Acho que ele não vai se incomodar, né? E o inverso, se você olhar ali todos os seus clientes, você não precisa nesse momento ter um custo aí de aquisição de cliente, né, de prospectar um cliente novo. Mas depois que você já ofereceu para todos os seus clientes, a maioria deles está ali com a pólice emitida, você vai prospectar os demais. E aí você vai estar nesse jogo de, quando você oferecer, o novo cliente vai falar, você não quer dar uma olhada nos seus outros seguros? Porque, né? Então, gente, o seguro J&O é a melhor estratégia para enfrentar a crise para o segurado, porque ele está com uma baita exposição nesse momento, os administradores, os gestores em geral. E o seguro, você pode estar pensando, nossa, mas deve ser um absurdo esse seguro. Gente, para uma empresa pequena, 5 milhões de cobertura, ele vai pagar o quê? 12 mil de prêmio? Se chegar a tudo isso. O custo é baixo. Aliás, não é custo, é investimento.
é baixo. Ofereça seguro de não. A maioria das empresas não tem, não sabem que poderiam se proteger os administradores. E aí também, dependendo se você vai falar com o administrador ou se você vai falar direto com o dono da empresa sobre a contratação de seguro, a gente tem até na série de Não Primeiros Passos os argumentos de venda que pode ser um pouco diferente, né? Quando você fala com o dono da empresa e com o próprio administrador. Gente, é só mostrar o risco e mostrar que existe o seguro. Se você quiser dar continuidade, te vejo daqui a pouco lá no Venda Seguro. Só não prometo que você vai conseguir entrar no grupo, porque a gente tem poucas vagas, porque como eu mesma respondo ali, presto a consultoria, né? Então dá pra gente colocar muita gente. Mas de qualquer forma tem as aulas, as tabelas e tudo mais. Então corre para entrar no grupo. Quero agradecer demais a atenção de vocês, a confiança de vocês. Espero que o meu principal objetivo aí é ter mostrado o risco, mostrar que existe um seguro e que a gente pode ajudar o mercado oferecendo um produto certo no momento certo, que é agora. Então, vamos enfrentar essa crise com o J-No. Ele é a melhor estratégia para o seu cliente e para você. Obrigada, gente!